Jesus vem como ladrão. Essa frase é uma grande verdade, porém existe um entendimento errado sobre essa declaração. Sim, você encontra isso em Mateus, você encontra isso em Apocalipse, tá? Tem uma passagem que um dos apóstolos, eles mesmos falam que nós não somos os que dormem, tá? Nós não seremos pegos de surpresa, pois nós estamos aguardando o noivo, tá? Ou seja, aqueles que não estão aguardando vai ser como ladrão vindo realmente, serão pegos de surpresa, tá? Nós estamos aguardando a volta de Jesus. Apocalipse fala muito claro lá na sexta taça da ira, tá? Que Jesus vem como ladrão. Vamos ler aqui. Apocalipse 16, versículo 15. Eis que venho como assaltante. Bem-aventurado todo aquele que se mantém alerta e conserva suas vestes preparadas, pois assim não terá de correr nu e ter sua vergonha exposta ao público. Ou seja, isso acontece na sexta taça da ira. O próprio Jesus afirma isso na sexta taça da ira de Deus, tá? Vamos parar para pensar. Se o arrebatamento é antes, ou seja, se Jesus vem com ladrão antes, temos que vigiar antes, óbvio, temos que vigiar antes, mas tipo, se o grande acontecimento que os pré-tribulacionistas acreditam é antes, então eles foram arrebatados antes, então, né, eles nem sabem, nem vão ver, né, melhor dizendo, né, a taça da ira, muito menos, né, para que Jesus vai falar isso na sexta taça da ira se a igreja já foi arrebatada antes? Porque Jesus diz para a gente vigiar, a gente aguardar. Porque Jesus fala que vem como assaltante, sendo que ele já arrebatou. Qual o sentido? Me diz. Me diz. Quem está errado? Será que as pessoas estão interpretando errado? Ou será que Jesus que fez uma pegadinha com a gente? Será que... vamos parar para pensar e vamos ser... Não vamos forçar, não vamos fazer malabarismo, tá? O texto, ele é muito claro, tá? Não só esse texto, como outros textos, tá? E aqueles textos que você encontra assim, uma falta de entendimento, que não está muito claro assim, tá? Não está porque simplesmente você aprendeu de uma forma interpretada errada. Porque se você aprender da forma correta, todos esses textos que parecem soar como pré-tribulacionista, você vai ver que na verdade eles não são. Você vai ter uma grande surpresa. Aí você vai ter a sua mente vai ser iluminada com o entendimento correto, tá? E perceba-se que esse negócio de pré, meso, pós, perceba-se que não é uma coisa de a Bíblia defende tanto um quanto outro. Tem base para um, tem base para... Não, a Bíblia não tem base para mentira. A Bíblia só tem base para a verdade. Ou é ou não é. Sim, sim, não, não, não é verdade? É porque quando se fala isso, é porque nem eles mesmos sabem explicar. Então eles vão defender o lado deles, os outros vão defender, né, o outro lado, e fica nessa guerra, né? Mas quem afirma que tem base para as duas visões, ou para as três visões, sei lá quantas visões, é uma pessoa que não tem convicção na sua visão. Não tem convicção que a visão que ela acredita é a visão que a Bíblia demonstra. Porque ela está defendendo que a Bíblia ela tem base para mentira, porque só pode existir uma verdade. Então não tem essa de ter base para o pré, base para o meso, base para o pós, ou tem base para um e acabou, é só para um, entendeu? E a gente vê claramente que não existe a possibilidade nenhuma de um arrebatamento pré-tribulacionista, tá? Isso não está em discussão, não deveria estar em discussão. Mas por que isso continua em discussão? Porque deve ter alguém trabalhando para manter essa doutrina do pré-tribulacionismo ativa, né? Deve ser do interesse de uma pessoa específica, né? Que isso continue sendo divulgado, justamente para o povo não chegar ao conhecimento completo da verdade, né? E quem não quer que a gente chegue ao conhecimento completo da verdade? Pronto, a resposta está aí, né? Nossa, mas eu oro, mas eu subo um monte, nossa, mas Deus me revela, nossa, mas sei lá o que. Você ser usado uma vez, ou outra, ou duas, ou três, ou 10, sei lá quantas vezes, isso aí não te dá o título de assessor de Deus, não te dá o título de braço direito de Deus, né? Não, tá, isso não dá, tá bom? E pessoal, foi muito claro, né? Eu poderia encerrar aqui. Eu poderia simplesmente, é só ler o que está escrito e não trazer explicação nenhuma. Eu poderia simplesmente gravar um áudio de 30 segundos, só ler Apocalipse 16, né? Da sexta taça, acabou. Se você parar para pensar um pouco, olha, você não precisa nem parar para pensar. O seu cérebro automaticamente vai pensar e você vai, opa, é isso, né? Só que mesmo explicando, as pessoas resistem, as pessoas negam, né? Porque o ser humano tem um negócio chamado teimosia, né?
E eu não estou falando que eu não sou uma pessoa que, nossa, então você nunca fez algum tipo de teimosia, né? Mas eu confesso que em relação a coisas que estão muito claras na palavra, a crença, eu não estou falando em relação ao pecado, realmente está em relação ao pecado, é uma área mais difícil, a gente sabe que é errado e a gente luta contra isso, né? A pessoa que está enfrentando algum vício, algum problema, né? Ou seja, é teimosia do pecado. Nesse sentido, né, todos nós enfrentamos em algum nível, né? Mesmo que você não tenha algum tipo de vício, né, provavelmente você, né, desobedece a Deus todo dia de alguma forma, não é verdade? Né? Ou de vez em quando, né? Agora, em relação à crença, é o que está escrito. Eu não entendo essa dificuldade que vocês têm de ficar teimando com aquilo que já está escrito. Entende? Porque o pecador, ele entende que está em pecado, entende, puxa, né, eu estou lutando contra um vício, realmente, né, eu quero abandonar esse vício, estou me esforçando. Ele entende que aquilo é errado, mesmo ele praticando, ele entende que é errado. Agora, você defender uma doutrina que é contrária às escrituras, você entendendo que essa doutrina é contrária e você continua defendendo, cara, isso é pecado deliberado. Não, mas não é pecado. É pecado. Porque para você só seria pecado se fosse adultério, se fosse alguma coisa desse tipo. Entende? Aí, opa, isso é grave, né? Mas você acha que isso não é grave também, não? Você pecar deliberadamente, negando a verdade das escrituras para defender tudo aquilo que ensinaram, né? Para defender, você colocando visões e profecias acima do que está escrito. Você colocando, é homem de Deus, Deus revelou, Deus me disse. Ou seja, não precisa de Bíblia, né? Para que tem Bíblia? Se Deus revelou, se Deus disse, se você sobe um monte, você ora. Se alguém tem uma visão, se alguém é arrebatado, sei lá o que, para que Bíblia? Não sei por que vocês têm Bíblia, não é verdade? E tanto é que vocês mesmo, né, estão transformando em parte o Evangelho, né, no que está hoje, né? Por que existe muita falsa profecia? Porque na cabeça de vocês não existe Bíblia. Por isso. E na cabeça dos calvinistas, eles acham que tem Bíblia, mas não tem Bíblia, tá? É outro engano também o calvinismo, tá? É outro extremo, tá? Mas o foco aqui na fala do calvinismo, nesse áudio aqui, tá? E quantos minutos? 7 minutos? Não está muito claro. Vou trazer aqui um comentário que eu já deixei escrito, né? Jesus mesmo afirmou que só vem como ladrão depois da sexta taça da ira de Deus. Ou seja, somos livrados em meio à ira de Deus, assim como o povo no Egito. Esse é um grande exemplo. Deus fez distinção entre o que serve e o que adora a besta. Faraó. Faraó representava o anticristo, tá? Faraó persegue o povo no deserto. Perseguição. O anticristo está perseguindo. Quando que acontece o arrebatamento? Só depois que o mar se abre. O mar se abrindo representa justamente a ressurreição do arrebatamento. Eu já vi pregador pré-tribulacionista citar. Eu já vi, cara. Meu Deus, eu já vi citar. E não foi uma vez, não. Citar essa passagem. Eles falam que Faraó é uma tipologia, né? Não sei se falaram que era uma tipologia do anticristo. Falaram que o mar se abrir não era tipologia do anticristo. Mas foi um tiro no pé, literalmente não, né? Mas representativamente foi um tiro no pé. Porque eles afirmaram que o mar se abrir não é o arrebatamento. Opa, mas o que acontece antes do mar se abrir? Acontece a perseguição. Então eles estão afirmando que o arrebatamento não é pré. Pois é, mas eu já vi pré-tribulacionista falar isso. Ou seja, será que a pessoa não raciocina? Será que ela não raciocina? Pode ser que, né, faltou algum entendimento ali, ou simplesmente ela manipulou, só pegou a parte que interessa e ignorou outra parte, né? Pode ser isso também. Então, tá na hora de parar com isso, gente. Esse desespero que tem, não pode acontecer um terremoto, não pode cair um meteoro, não pode aparecer uma novilha vermelha, não pode aparecer um líder mundial, tecnológico, político, não pode acontecer nada. Simplesmente Jesus tem que voltar ontem. Jesus voltou amanhã, Jesus vai voltar hoje, vai voltar amanhã. Tá entendendo o nível que tá? Não pode acontecer nada, nenhuma profecia apocalíptica e pronto, o mundo está acabando, Jesus vai voltar. Sim, Jesus vai voltar. Mas voltar quando? Ontem? Hoje? Amanhã? Não. Quando que ele vai voltar? Então você sabe o dia e a hora? Não sabemos o dia e a hora. Você sabe o dia e a hora depois da sexta taça da ira? Você sabe o dia e a hora que vai acontecer
a grande perseguição, obviamente a gente consegue saber discernir. Quando as duas testemunhas são mortas, você vê que a besta se levanta para perseguir elas. Automaticamente, não é somente elas que você persegue. Se os dois grandes representantes de Deus na Terra foram mortos, automaticamente nós outros também seremos perseguidos, não é verdade? Então dá-se a entender claramente que a grande perseguição, a maior perseguição, vai ser nesse momento onde as duas testemunhas são mortas. Ali. Agora, você sabe o dia, exatamente a hora? Ainda não dá para a gente chegar numa data. Tem lá, né, durante 1260 dias que elas vão profetizar. Sabemos que será esse período, a Bíblia deixa claro, 1260 dias, né, 3 anos e meio. Mas a partir de que momento? A partir do momento em que elas surgem. Vamos supor que as duas testemunhas surgem hoje, dia 1 de abril de 2025. Pronto, surgiu hoje. Começa a contar, 1260 dias. E a própria Bíblia fala, aquele, né, que é entendimento, né, aqui está a paciência dos sábios, né, aquele que tem que calcular, esperar até sei lá quantos dias, né? Tem umas partes lá em Daniel também falando sobre isso, né? Ou seja, a gente vai contar e vai bater certinho. Se realmente for os testemunhos, vai bater certinho. 1260 dias, pronto. No final, a gente sabe o que vai acontecer, o que está escrito. As duas testemunhas serão mortas. E depois de 3 dias e meio, se eu não me engano, tá? Eu não sei se é 3 dias e meio exatamente, tá? Mas se eu não me engano é isso. Elas são ressurretas e arrebatadas. Então ali é o momento do arrebatamento? Eu acredito que não. Eu acredito que ali representa o arrebatamento. As duas testemunhas, da mesma forma que as duas testemunhas foram ressurretas, arrebatadas, vai ser um encorajamento para nós que vamos ser perseguidos também, né? Ter um reforço, puxa, né? Nossa, você viu o que Deus fez? Depois daqueles dias ali, elas foram ressurretas, arrebatadas. Então a gente também, né? A gente também seremos, a palavra de Deus fiel, vamos perseverar, não vamos adorar a besta, não vamos negar Jesus, né? Vamos fugir. Quem sobreviver vai sobreviver, aqueles que fazem de pé o arrebatamento, conforme o apóstolo Paulo falou. Ele falou, e nós os sobreviventes, ele se colocou ali no futuro, né? Uma forma de linguagem, ele não disse literalmente que ele estaria ali, porque ele sabia que ele ia morrer muito antes desses acontecimentos, né? Mas se colocou como igreja, né? Nós que sobrevivemos, juntamente com ele serão arrebatados, mas não precederemos os que dormem, ou seja, né? Na grande perseguição vai ter muitos mártires, mas vai ter aqueles que não vão ser mortos. E não tem como você chegar a escolher, Deus, eu quero ser o que não vai ser mártir. Eu realmente falo que diante de vocês, Deus, se for da sua vontade, que eu seja daqueles que vão ficar vivo até o final, ser arrebatado sem passar pela morte. Mas se não for, eu estou disposto a morrer por amor a ti. Amém? É isso. Entendeu? Quantos minutos? 13 minutos. Pois é, o que você está ouvindo aqui agora, isso não vem de mim. Deus nos dá inteligência, sim. Porém, Deus ele dá o entendimento. Mas a gente tem que buscar. Buscar com qual interesse? Com o interesse de, né, de ficar bem visto diante da sociedade, de ganhar prestígio, de ser reconhecido? Ou com o interesse de saber a verdade, independente se vai receber algum benefício com isso ou não. Justamente é o interesse de saber a verdade, independente do que vai ganhar. É saber a verdade com honestidade. Então, se você buscar dessa forma, você vai ter esse entendimento que eu tenho. Só que nem todos buscam dessa forma. Então, por isso que a maioria é pré-tribulacionista. A maioria vai para o pré. Que não busca com honestidade, não busca com sinceridade. Entendeu? E muitos pós-tribulacionistas, eles têm esse entendimento, esse sentimento no seu coração, sabe? Esse caráter de, não, a gente quer coerência, a gente quer honestidade. Nossa, você está dizendo que os pré-tribulacionistas não são honestos? Pelo menos, né, na questão de crença em relação à volta de Jesus, ressurreição, arrebatamento, anticristo, ou seja, Apocalipse, não são. Não são mesmo. E se não são nisso, quem garante que serão em outras coisas? Tá entendendo? Fica a prova. Nossa, estou dizendo que os pré-tribulacionistas são todos desonestos, são passadores de pena, não pagam suas dívidas. Todos não, porque eu sei que tem pré-tribulacionistas que pagam suas dívidas, que tem suas contas em dias, né, que não passa pena. Mas a lógica é o quê? Se você não está sendo honesto na crença da Bíblia, quem garante que você vai ser honesto nas outras coisas que são menores?
Entende? Então talvez você tenha mais crença nas coisas que são menores e na Bíblia você não tenha tanta crença assim. Talvez você deva parar para pensar, eu acho que eu não acredito tanto assim na Bíblia, porque se eu acreditasse tanto assim na palavra de Deus, eu ia fazer, né, eu ia crer conforme a Bíblia diz que eu devo crer. Mas ficou provado que realmente eu não creio tanto assim, que eu creio mais na lei dos homens. Pois é. Então, pessoal, é isso, tá? Tá muito claro. Glórias a Deus, aleluia, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, graças a Deus. Amém.